Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Que bênção de Deus podermos mais uma vez estar juntos para o encontro com a palavra. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas e siga comigo a continuação do estudo da Bíblia. Antes de passarmos para o livro de Crônicas, gostaria de acrescentar mais uma coisa a respeito dos livros de 1º e 2º Reis. Sei que o estudo dos livros histórico-literários da Bíblia envolve muita leitura e estamos dando uma perspectiva geral deles para que quando você for ler sozinho, os entenda melhor. Primeiramente, observe que nos livros de 1º e 2º Reis, Deus trata dos reis que, de certa forma, ele nunca desejou que o povo tivesse. Observe quanta paciência Deus teve com os reis ímpios, especialmente com os do Reino do Norte. Observe também como Deus pacientemente os alertou antes que todos aqueles períodos de escravidão sobreviessem sobre os israelitas. E por último, veja como Deus também respondeu às orações dos reis ímpios, o que levanta algumas questões teológicas muito interessantes. Por exemplo, o rei chamado Jeoacás era um rei muito ímpio que orou pedindo ajuda de Deus e Deus o ouviu. Deus o livrou dos assírios. O fato de Deus ter ouvido a oração de um rei tão ímpio como esse levanta algumas questões. Muitos acreditam que Deus só responde às orações dos crentes que estão em comunhão com Ele. Aqueles que estão quites com Deus, vamos dizer assim. Eu não encontro esse conceito nas Escrituras. Nas Escrituras, Deus ouviu a oração dos publicanos, Deus ouviu as orações dos pecadores e Deus ouviu as orações dos reis ímpios. Hoje, se o filho de um homem ímpio sofrer um acidente e esse homem baixar sua cabeça e orar a Deus pedindo que a vida de seu filho seja salva, será que Deus não ouvirá sua oração? Deus pode ouvir a oração de qualquer pessoa, a qualquer hora. Essa verdade está ilustrada para nós nos livros de reis. Nesses livros do reino você não vê apenas a paciência e o amor de Deus para com aqueles reis ímpios, mas também vê Deus respondendo suas orações. Observe as evidências da misericórdia de Deus. Quando o Reino do Norte estava prestes a cair e ser extinto, nunca mais se ouviria falar dele novamente. Muitas pessoas desertaram e foram para o Reino do Sul. Essas deserções são uma evidência da misericórdia e do amor de Deus. Elas também mostram por que Judá, o Reino do Sul, tornou-se tão forte. O Reino do Sul tornou-se muito forte porque muitas pessoas do Reino do Norte desertaram para Judá antes que o Reino do Norte caísse. Essas deserções demonstram o amor e a misericórdia de Deus quando o vemos resgatando alguns remanescentes do Reino do Norte antes que esse reino caísse e se extinguisse. 1º e 2º Reis são seguidos de 1º e 2º Crônicas. Os livros de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis cobrem um período da história que vai de 1000 a.C. até 500 a.C. 1º e 2º Crônicas relatam o mesmo período da história. Os antigos organizadores dos livros do Velho Testamento colocavam os livros de Crônicas junto com os livros de Esdras e Neemias. O hebraico dos livros de Crônicas é tão semelhante ao dos livros de Esdras e Neemias que muitos estudiosos acreditam que Esdras tenha escrito todos eles. Somente quando os livros do Velho Testamento foram organizados pela última vez é que os livros de Crônicas foram agrupados aos livros de Samuel e de Reis, porque todos esses 6 livros tratam do mesmo período da história. Quando percebemos que os livros de Crônicas falam do mesmo período da história coberto pelos livros de Samuel e Reis, nos perguntamos por que Deus abordou o mesmo período da história pela segunda vez. Há muitas respostas para esta pergunta. A primeira delas é que a repetição
é a essência da educação. Se você não repetir, não consegue ensinar. Se eu perguntasse a você quanto é 7 vezes 8 ou 8 vezes 6, talvez você dissesse o resultado de cabeça. Mas se eu perguntasse quanto é 37 vezes 33, provavelmente você pegaria um papel e um lápis para fazer a conta. Você pode multiplicar números baixos porque você decorou toda a tabuada repetindo muitas e muitas vezes, não é? Por isso eu repito, a repetição é a essência da educação. Se você não repetir, não conseguirá ensinar. O objetivo da repetição nas Escrituras é ensinar e enfatizar. Você já reparou como as coisas se repetem na Bíblia? A descrição da criação é repetida 2 vezes no livro de Gênesis. As leis de Moisés são repetidas no livro de Deuteronômio. A biografia de Jesus Cristo é repetida 4 vezes no Novo Testamento. E esse período da história dos hebreus é repetido nesses livros histórico-literários do reino. Se o objetivo da repetição nas Escrituras é enfatizar, o que precisamente então está sendo enfatizado nos livros de crônicas com a retomada desse período histórico? O que Deus quer enfatizar relatando esse período da história 2 vezes? Nós já descobrimos pelo menos uma resposta. O que é importante na literatura do reino, presente nos livros de Samuel, nos de Reis e repetido nos livros de crônicas, é o reino de Deus. O reino de Deus é um conceito muito importante no Novo Testamento. Jesus e João Batista pregaram sobre esse assunto. Jesus disse que o reino de Deus deve ser nossa prioridade número 1 na vida e em nossas orações. De acordo com Jesus, o reino de Deus é o objetivo do novo nascimento. Jesus falou para os líderes religiosos de sua época que se eles não dessem frutos para o reino de Deus, Deus tiraria seu reino de Deus deles e o daria àqueles que frutificassem. Jesus disse, será assim? Ou você cai na pedra e é quebrado, ou ela cai sobre você e o reduz a pó. Por que Deus movimentou seu quartel-general tantas vezes na história? Da Terra Santa para a Turquia, da Turquia para a Europa, da Alemanha para talvez a Inglaterra, da Inglaterra para o lado oeste do mundo e provavelmente agora para a Coreia? Deus deslocou seu centro de operações tantas vezes porque o povo não produziu frutos ao seu Deus. Se o fruto para o reino de Deus é tão crucial, então concluímos que o reino de Deus é muito importante. O reino de Deus é muito importante quando você pensa sobre no que está por vir. O que vai acontecer? Os teólogos buscam a resposta para essa pergunta na escatologia, o estudo dos fins dos tempos. Quando você analisa o futuro à luz das Escrituras e pergunta, o que é que vai acontecer? O reino de Deus torna-se então uma parte importante da resposta. Algumas pessoas estudam a segunda vinda de Cristo e concluem que Jesus vai voltar depois que seu reino for estabelecido na terra. Outras pessoas acham que o reino de Jesus é figurativo. Elas não acreditam que o seu reino será literalmente estabelecido na terra. O reino é ponto central da questão. Todos que estudam a segunda vinda de Cristo se posicionam em relação à questão do reino. Muitas vezes somos identificados de acordo com a posição que tomamos em relação ao reino de Deus e à segunda vinda de Cristo. Quando eu estava na faculdade, falava-se muito sobre ser pré-milenista, o que significa acreditar que Jesus virá antes do reino do milênio, o reino dos 1000 anos. Antes da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas eram pós-milenistas, criam que Jesus viria depois do milênio, ou virá depois do milênio. Os pós-milenistas acreditam que tudo ficará cada vez melhor e que eles próprios vão melhorar até o ponto que terão um reino aqui na Terra, quando Jesus então voltará. Essa é a antiga posição pós-milênio. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, Guerra Quente, Guerra Fria, Guerra do Afeganistão, tudo isso enfraqueceu os pós-milenistas. Parece que as coisas não vão melhorar, até parece que vão piorar. Por isso não há mais tantos pós-milenistas. Se você é uma daquelas pessoas que acreditam que o reino é figurativo, você é chamado de A-mil. Uma vez ouvi uma pessoa dizer que depois de ter sido pré-milenista, pós-milenista e amilenista, acabou se tornando num bom mil. Alguém disse, irmão, que posição bom mil é essa? São as pessoas que acreditam que no final de tudo, tudo será bom e melhor. Aí ele disse, eu sou um bom mil. Essa realmente é uma ótima posição em relação ao milênio. Quando olhamos para o futuro, o reino torna-se um conceito muito importante. O que você entende sobre o reino que está por vir?
O conceito de reino que vimos na literatura do reino é muito importante. É por isso que esses 6 livros históricos são chamados de literatura do reino. Deus quer que entendamos que Ele é rei. Deus quer súditos para o seu reino. É por isso que Ele nos relata esse período da história 2 vezes. Uma terceira razão pela qual Deus decidiu que esse período da história fosse abordado pela segunda vez é porque ele é muito importante para que entendamos que o povo rejeitou Deus como o seu rei. É importante que entendamos que ainda vivemos as consequências dessa rejeição. Quando o povo rejeitou Deus como rei, o resultado final foi a escravidão. Depois dos cativeiros, não se ouviu mais nada sobre o Reino do Norte. A narrativa histórica continua com o Reino do Sul. De acordo com os estudos proféticos sobre a grande varredura que Deus fez, quando o povo do Reino do Sul foi levado para a Babilônia, iniciou-se uma nova era. Eles chamam essa nova era de os tempos dos gentios. Deus quis uma teocracia, onde ele fosse o rei e os filhos de Israel fossem seus súditos. Tudo que Deus precisava para que a teocracia funcionasse era um profeta, sacerdote, para que ele então pudesse se comunicar com o povo e guiá-lo. Mas quando os filhos de Israel rejeitaram esse plano, Deus disse: tudo bem, vocês serão dispersos entre os gentios, referindo-se aos não-judeus, aos incrédulos, e vocês serão governados por gentios. Começando com o cativeiro babilônico, Deus não estava trabalhando com reis que faziam toda a sua vontade, que tinham um coração segundo a vontade de Deus, como Davi. Tampouco Deus trabalhava através desses reis que às vezes faziam sua vontade, e às vezes não. Deus estava trabalhando com reis como Nabucodonosor ou Ciro, o Grande, que eram reis pagãos. Aplique esse conceito na política mundial de hoje. Se o mundo virasse de cabeça para baixo, por acaso Deus ficaria sem trabalho? Se fossem colocados cadeados nas portas das igrejas, e se ir à igreja passasse a ser um crime, se você soubesse que poderia ser preso se fosse encontrado em uma reunião religiosa, com mais 4 ou 5 pessoas, o que aconteceria? Por acaso você diria: Deus está morto e não consegue fazer mais nada. Esses livros históricos do reino nos mostram que Deus não deixa de trabalhar quando pagãos governam o seu povo. Os livros do reino nos contam que, quando o povo de Deus foi para o cativeiro, Deus trabalhou através de Nabucodonosor e de Ciro o Grande. Deus continuou a trabalhar através dos governantes pagãos. Apesar de Deus preferir uma teocracia, o povo de Deus viveu governado por pagãos e foi disperso entre o povo pagão. É essa a situação do povo de Deus hoje. Deus iniciou uma nova era. O povo de Deus está vivendo nos tempos dos gentios. É por isso que quando Jesus, referindo-se ao reino de Deus, que ele veio pregar, disse: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus não é um lugar ou um país. O reino de Deus está dentro de você. Palavras de Jesus. No entanto, o povo hebreu rejeitou esse plano. Desde esse dia, na história dos hebreus, nunca mais houve uma nação governada por Deus na terra. Não há mais nenhuma nação cristã. O reino de Deus é vivido individualmente nos corações das pessoas. Algumas pessoas pensam que se o presidente ou o primeiro-ministro forem crentes, então a nação será como o reino de Deus na terra, e toda a nação será como a igreja, porque o presidente é alguém nascido de novo. Esse pensamento revela uma falta de conhecimento. Uma falta de conhecimento do significado desse período da história do reino. Deus fala desse período 2 vezes devido à sua importância para nós. Quando entendemos a mensagem dos livros do reino, percebemos que ainda vivemos as consequências daquela época. Que pena, o nosso tempo já acabou, mas no próximo programa vamos continuar. Até lá então, eu espero você, hein? Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família.
Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.